Olá a todos, este é o canal Revelar e eu convido vocês a me acompanharem até o final deste vídeo porque nós vamos tratar de vários temas e todos eles diferentes entre si. Vamos começar com esta questão da renda básica universal que será testada na Inglaterra. Esse esquema fará com que os participantes recebam 1.600 libras por mês durante 2 anos. Só para vocês terem uma ideia, uma libra equivale a R$ 6,13. Isso quer dizer que a pessoa vai ganhar aproximadamente R$ 9.600, né? Um pouquinho mais do que isso por conta dos 13 centavos. Para não fazer nada, qual é a ideia deles? Eles querem testar como é que as pessoas vão se comportar diante desse dinheiro gratuito, dessa renda básica universal. Por quê? Porque esse é o plano para uma grande massa de pessoas. Nós temos explicado, anunciado aqui há muito tempo que a quarta revolução industrial vai destruir o emprego e a empregabilidade de muita gente, mas não é muita gente, 10% da população. Não é 50%, é muito mais do que 50% da população economicamente ativa não terá mais ocupação. Para que essas pessoas não se revoltem, elas terão de ser sustentadas com algum tipo de renda gratuita, né? Aquilo que no Brasil hoje poderia ser chamado, comparando mal e porcamente com a renda Bolsa Família, então seria uma renda básica universal, só que ela comportaria qualquer tipo de pessoas, inclusive homens que não tivessem filhos, né? Mas não é porque são 1.600 libras que isso vai ser uma fortuna, porque embora para nós isso seja muito dinheiro, aproximadamente R$ 10.000 para você não fazer absolutamente nada, na Inglaterra não é tanto assim, porque apenas um aluguel de um apartamento lá custa em média 1.100 libras. Então é mais ou menos o valor do aluguel de um local e também o valor da alimentação, basicamente, né? Então essas pessoas vão receber para morar e se alimentar, não sobra muito dinheiro. Considerando que no futuro as pessoas não terão nada e supostamente serão felizes, como diz o tio Klaus, né? Talvez a ideia seria que elas no futuro tenham de alugar tudo, inclusive os imóveis. Talvez elas não possam mais ter imóveis no futuro porque não vão ter renda suficiente. A Finlândia já fez esse processo, esse teste. E ela já tem uma resposta. Isso aqui é de 2020, esse artigo. Durante 2 anos, o governo da Finlândia deu a 2.000 cidadãos desempregados 560 euros por mês, sem nenhum compromisso. Foi o primeiro experimento nacional de renda básica universal. O conceito está lentamente se tornando difícil para as pessoas ignorarem. 560 euros, considerando que o euro é R$ 5, dá mais ou menos R$ 2.500, um pouco mais do que isso. O aluguel lá de um apartamento de um quarto é de aproximadamente 600 a 780 euros mensais. Então, a renda básica não dava nem para pagar um aluguel. Embora que isso aqui foi lá antes de 2020. Então, os aluguéis subiram bastante agora por conta do período de 2020 em diante, né? Do flagelo. Então, eu imagino que, comparativamente, seria também aproximadamente com aquilo que a Inglaterra está propondo se pagar hoje, né? Então essas cobaias da renda básica são assim que Thomas Murage se descreve, né, no título de seu livro sobre os 2 anos em que recebeu os 560 euros do governo, né, na Finlândia. Ele escreveu um livro, né? Então ele por 4 anos procurou trabalho permanente, frequentava cursos em centros de emprego e recebia benefícios do Estado, além de alguns trabalhos freelancers, até descobrir que havia sido selecionado para a experiência da renda básica universal do país, iniciada em 2017. Muraja lembra com carinho de ser uma cobaia. Foi um grande alívio, porque me livrei de toda a burocracia. Não precisei preencher nenhum formulário, nem assistir a nenhuma aula onde ensino a fazer currículos e esse tipo de coisa. Pude me concentrar no meu trabalho, que é escrever livros e contos. Então, ele simplesmente se dedicou a uma espécie de arte, né? Não sei qual era o tipo de livro que ele escrevia. Alguns livros vendem, outros não vendem, né? E aí, então, basicamente, eles já estão testando aquilo que eu vejo que vai ser uma tendência mundial. E mais uma vez, eu espero em algum momento ter tempo de preparar as pessoas para que elas não necessitem da renda básica universal. Existem várias situações aí de emprego que vão surgir ainda, que ainda não existem, mas que nós
eventualmente vamos começar a tratar aqui para que vocês não caiam nisso, porque a renda básica universal ela tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você ganha um dinheiro sem fazer nada. O lado ruim é que você é igual aquele javali, né, das armadilhas de javali, onde eles colocam o milho de graça e quando o javali menos espera ele está preso, ele está atrelado, ele não consegue mais fugir daquela gratuidade. Então, as pessoas talvez em algum momento vão se arrepender amargamente de terem colocado a sua renda nas mãos de terceiros e não da sua própria capacidade de produzir. Vamos aqui saltar para um tema totalmente diferente. Fãs de Taylor Swift relatam amnésia após show do Eras. A Taylor Swift nós já abordamos lá na comunidade fechada. Ela tem uma atitude bastante... vamos colocar assim com palavras mais amenas, bastante próxima de temas bem ocultistas, né? Para dizer algo bem leve a respeito do que ela de fato faz na frente do grande público dela, que é enorme, ela lota estádios, ela não esconde as coisas que ela tem feito, mas algumas das coisas as pessoas olham e não conseguem compreender. Eu ainda quero estudar o motivo dessa amnésia. Eu acredito que tem algo a ver com aquilo que aconteceu naquele show, onde várias pessoas de repente começaram a desfalecer, não no show dela, mas num show do... Agora me foge o nome, com certeza alguém de vocês vai lembrar, e aí várias pessoas começaram a cair sem vida e isso acabou criando um grande tumulto. Eu acredito que isso possa ter a ver com magnetismo. Nós já explicamos, inclusive aqui, não só na comunidade fechada, que o som advém de ondas magnéticas. Atrás de toda a caixa de som há um grande ímã, e então ele é como que uma espécie de pulso eletromagnético. Ele pulsa para gerar ondas sonoras. Eu acredito que isso tem a ver com algum PEM, um pulso eletromagnético, e talvez até com as luzes, né, com o jogo de cores que se usa nesse tipo de show. Então, o que aconteceu? As pessoas foram para o show, assistiram o show inteiro, chegaram em casa e simplesmente não lembravam de nada que elas tinham vivido durante esse show. Se eu conseguir um tempinho para fazer um estudo especificamente a respeito disso aqui, já me mandaram inclusive as imagens originais em vídeo desse show. Se eu puder em algum momento ter um tempinho, eu faço um estudo aqui para vocês, se não talvez lá na comunidade fechada. Isso aqui é uma outra situação. Materiais híbridos com vida. Isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, está sendo impresso, evidentemente numa impressora 3D, mas não é plástico, como aparentemente se percebe. Isso aqui é composto de uma espécie de organismo vivo, né? Opa, aqui deu problema agora. Uma espécie de organismo vivo, ou seja, são parasitas, basicamente, são bactérias que estão servindo para material de impressão. Então ela pode servir, se vocês observarem, ela pode servir para ser moldada. Ela é utilizada tanto como uma máscara que é colocada na frente do rosto das pessoas para alguns tipos de tratamentos, supostamente tratamentos de saúde. Agora você imagina você colocar uma máscara com bactérias no rosto. Ah, não, mas são bactérias positivas, isso vai trazer bem. É o que eles estão dizendo. Então ela se molda no seu corpo e ela serve para, então, supostamente, um tratamento, né, de saúde. Veja aqui que ela pode ser moldada e acoplada, né, conforme a necessidade de cada um. É esse material aqui. Bizarro, né? Isso faz lembrar aqueles filmes de ficção científica onde nós víamos os prédios sendo impressos, ou melhor, sendo compostos por matéria orgânica, os prédios que se moviam, que respiravam. Eu não sei se vocês já assistiram, isso também está no filme Prometheus. Então tudo era composto de uma matéria orgânica negra, como se fosse uma black goo cobrindo o mundo inteiro. Parece que isso veio por aí, né, pessoal? Agora isso aqui também totalmente diferente, mas tem a ver com tudo que a gente está falando. Coreia do Norte, segundo o site Gospel Prime, né? Se vocês pesquisarem no Google vão encontrar a matéria, teria condenado uma criança de 2 anos à prisão perpétua após os pais terem sido pegos com uma Bíblia. O relatório teria sido divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos
expondo o que seria a realidade da ditadura comunista. Considerando que o Departamento de Estado dos Estados Unidos tem uma inimizade muito forte, né, ou melhor, trabalha para um governo que tem uma inimizade com a Coreia do Norte, a gente tem que ouvir isso aqui com ressalvas. Mas, segundo o que se expõe, e parece que isso aqui tem um bom fundamento na verdade, porque lá é proibido você deter uma Bíblia consigo, né? O documento revelou o caso chocante dessa criança, então, de apenas 2 anos, condenada à prisão perpétua em campo de prisioneiros pelo simples fato de seus pais serem flagrados com uma Bíblia. Na Coreia do Norte, adultos encontrados portando uma Bíblia são condenados à pena de perderem a sua existência. Mas a crueldade não para por aí. Membros da família, incluindo crianças, são condenados à prisão perpétua, ou seja, a criança vai entrar com 2 anos e nunca mais vai sair da prisão. Se isso aqui for de fato verdade, e eu não duvido nem um pouco, pessoal, porque as ditaduras comunistas, elas têm uma aversão muito grande ao cristianismo, porque elas consideram isso uma ameaça ao seu poder, né? Porque o cristianismo, ele prega a liberdade, inclusive a libertinagem, que é a distorção da liberdade, ela vem muito forte em países de consolidação de cultura cristã, porque eles florescem dentro da liberdade. Não existe um país, se você for buscar estudar, não existe um país onde exista livre-arbítrio que não haja uma grande massa de cristãos dentro dele. Então, quanto menos cristãos existirem no mundo, quanto menos a Bíblia for divulgada, menos liberdade as pessoas terão. E aqueles que são perseguidores da liberdade, de todos os tipos de liberdade, liberdade econômica, onde você pode ter o seu próprio patrimônio, e não dependa de uma renda básica universal, liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar, enfim, todas as liberdades são combatidas sempre por anticristãos. Vamos adiante aqui. Próxima série do Disney Plus contará com uma garota que engravida do diabo. Isso aqui é um tema que está no site Christian Headlines e que, na verdade, não é nenhuma novidade. Se nós formos buscar como filmes como O Bebê de Rosemary, o filme, meu Deus, agora me escapa o nome dos filmes, mas esse retrato dessa ideia da mulher sendo possuída por uma entidade maligna já vem também naquela história de uma vertente alternativa do cristianismo que diz que há uma semente da serpente, que Eva, no pecado original, teria se deitado com a serpente e dali originado a semente de Caim, né, que gerou uma cadeia de descendentes com a linhagem da serpente, digamos assim. A Bela e a Fera também conta algo assim, onde uma fera, né, acaba se apaixonando por uma mulher e vice-versa, e agora então parece que eles vão trazer isso mais explicitamente e para crianças, né? Então os criadores do programa, que também fizeram How to Sell Drugs Online, ou como vender essas entorpecentes online da Netflix, disseram que a próxima série está muito próxima de nossos corações. A série original alemã se chama Pauline. Então, só para vocês terem ideia aí de como é que estão andando as coisas. Aqui, pessoal, é algo que eu considero mais uma dessas matérias da Fake Alien. Oficiais de inteligência teriam dito que os Estados Unidos recuperaram embarcações ou naves de origem não humana. Eu não acredito nisso aqui, mas eu trago para vocês só para que, para que vocês estejam cientes de que a narrativa do Fake Alien continua sendo expressa, sendo espalhada, e não é por qualquer um. Na minha opinião, isso aqui são serviços de inteligência trabalhando explicitamente nesse sentido. Eu queria mostrar para vocês também, mais uma vez, o senhor Elon Musk, aqui quando ele criou o PayPal, ele criou um cartão chamado X, o XCOM. Vocês sabem que ele tem essa ideia aí de buscar criar o aplicativo que resolve todas as coisas, chamado X, o X. Para quem está na comunidade e já um pouco mais avançado, já chegou na explicação do símbolo do X, que é a primeira marca de todas as marcas, sabe que isso aqui não tem nada de bom, né? Então veja lá, X PayPal. Esse é o herói aí de muitos cristãos que não sabem o que estão fazendo. Queria mostrar também o robô, já que estamos falando do Elon Musk, o robô da Tesla aqui, o futuro dos assistentes pessoais.
né? Veja só, eles já estão se locomovendo, né? Já estão aí com atitudes bastante semelhantes às atitudes de seres humanos. Basta um revestimento com uma pele sintética, ou até mesmo uma pele orgânica impressa em laboratório, e esse tipo de elemento aqui vai começar a se confundir com os seres humanos. A inteligência artificial acoplada nisso aqui vai poder recriar aí os replicantes do filme famoso. Queria mostrar para vocês também alguns fenômenos que têm surgido ao redor do mundo. Isso aqui é em El Teide, Tenerife, na Espanha. Então veja aquela formação de nuvens mais uma vez na Espanha. Um halo solar um pouco diferente do que a gente é acostumado a ver na Suécia, nesse caso aqui dia 29 de maio desse ano. Agora já em junho, na Itália, o céu totalmente esverdeado, dia 4/6 de 2023. Na Grécia, o sol bem avermelhado, alaranjado, né? Dia 2 de junho. Né? Quebec, dia 3 de junho, em um dos pontos onde ele foi fotografado, o sol com vários halos avermelhados, ele bem branco no centro, mas aqui nós notamos a luz vermelha refletindo até nas águas. E ainda no Quebec, aí em outro local, né? Ele foi fotografado com o mesmo sol, obviamente, né? Agora dia 3/6, no caso no mesmo dia, mas com uma cor rosa, né? E uma luz refletindo aqui em cima. E para terminar, pessoal, eu queria mostrar isso aqui, já que está aqui pronto, até ia deixar para outro dia, mas vou falar sobre isso aqui. Esse aqui é o novo óculos de realidade virtual da Apple, que mistura a realidade virtual com realidade aumentada. Então ele coloca o óculos e ele começa a ver os ícones na sala onde ele está, né? Ele começa a operar como se ele estivesse, enfim, mexendo com o computador dele. Aqui mostra uma pessoa que está assistindo um filme que só ele está vendo. Então ele está aqui na sala com fones de ouvido e a tela se projeta para ele. Então cada membro da família podia sentar um ao lado do outro, 5, 6 pessoas, todos eles assistindo filmes diferentes, projetados no mesmo lugar. Na verdade, só diante dos olhos, ele não está sendo projetado no ar. Isso aqui, pessoal, é um pulinho para que a gente chegue na implantação dos Neuralinks da vida. É um pulo. Então as pessoas vão compreender como isso aqui é útil, né? Você vai poder utilizar, por exemplo, no avião, a pessoa viaja para outro país, às vezes são 10 horas, 12 horas ou mais até de viagem. Então ela leva os filmes preferidos dela, ela leva os vídeos da família, enfim, ela pode se comunicar com as pessoas e tudo ao redor se torna invisível, no caso, ela só vê aquilo que é virtual, então ela nem percebe mais que está dentro do avião. E é isso que os Neuralink da vida vão prometer, né? Ou vão fazer. A pessoa vai se desconectar da realidade, ela vai ser inserida dentro de uma realidade virtual e para esse mundo aqui ela vai praticamente perder a vida dela, vai perder a existência. Vai ser como um zumbi, o corpo dela vai andar, respirar, comer, mas ela não estará mais na nossa realidade. Então é aquilo que a gente fala lá na comunidade fechada, um cubo dentro de um cubo, uma prisão dentro de outra prisão. É verdadeiramente, né, se colocar dentro da Matrix. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.